Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Marcelo André Barcinski. Vamos revisitar a sua formação e conhecer suas atividades na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade de São Paulo e no Instituto Oswaldo Cruz. Nosso convidado é formado em Medicina pela Universidade Federal, Estadual do Rio de Janeiro e doutor em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem pós-doutorado no National Institute of Health, famoso NIH, nos Estados Unidos. Foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de São Paulo, tendo também criado no Instituto Nacional do Câncer a divisão de Medicina Experimental e a pós-graduação em Oncologia. Desenvolveu pesquisas na área de Biofísica e Imunologia celular. Publicou 85 trabalhos em revistas científicas, 14 capítulos em livros e um livro. Orientou 13 teses de mestrado e 15 de doutorado. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, das quais destacam Prêmio LAF de Pesquisa, Ordem Nacional de Mérito Científico, na categoria de Gran Cruz, e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é especialista visitante do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, professor Marcelo Barcinski, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação acadêmica na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, depois na UFRJ e no National Institute of Health. Muito obrigado, professor Isaac. É uma oportunidade muito especial estar participando desse projeto e parabenizo pela organização desse mesmo projeto, que é realmente de grande importância. Então, eu queria ser médico mesmo, de fato, né? Eu não achei que, enfim, entraria na faculdade de medicina para fazer pesquisa, como acabou acontecendo, e eu vou contar a história disso, né? A UERJ ainda é uma universidade essencialmente dedicada à formação de médicos e médicos que fazem clínica ou cirurgia, tem uma formação médica muito específica, sem, na verdade, ter uma área de pesquisa muito desenvolvida, coisa que atualmente já está mudando. Eu estou falando disso há 50 anos atrás, quando eu entrei lá, mas hoje já é uma universidade com uma atividade de pesquisa muito rica. Eu, ainda estudante de medicina, percebi que, na verdade, eu poderia ser um bom médico se eu conhecesse as bases biológicas do funcionamento do ser humano, e que era necessária uma atividade de pesquisa para complementar a minha formação como médico. E procurei, então, o que havia de melhor no Rio de Janeiro,
que era na UFRJ, o Instituto de Biofísica, hoje Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e entrei lá como estagiário, enfim, de iniciação científica no Instituto de Biofísica. E me dediquei ao estudo inicialmente da genética humana. Lá eu conheci pessoas absolutamente excepcionais, como o professor Carlos Chagas, por exemplo, o professor Darcy Fontoura de Almeida e o professor José Carlos Cabral de Almeida, com quem eu comecei a trabalhar, que fazia genética humana. E eu, na verdade, me inseri como estudante de iniciação científica no seu projeto de genética humana. E esse meu estágio para vir a ser um bom médico durou a minha vida toda, porque depois eu acabei fazendo concurso, sendo indicado como auxiliar de ensino no próprio Instituto de Biofísica e fiz lá a minha carreira toda. Eu gostaria só de citar dois fatos interessantes do Instituto de Biofísica. Ele foi criado pelo professor Carlos Chagas Filho, que teve sua origem científica no Instituto Oswaldo Cruz e migrou para a universidade, na época Universidade do Brasil, onde ele fundou, então, o Instituto de Biofísica, que hoje leva o seu nome. E esse instituto é baseado em dois aforismos do professor Carlos Chagas. Um é o seguinte: biofísica é tudo que nós gostamos de fazer. Isso significa que biofísica, o Instituto de Biofísica, é absolutamente multidisciplinar, a partir dessa noção, ou dessa definição do que é biofísica, né? Tudo. Então, é um ambiente de pesquisa absolutamente multidisciplinar. E o segundo aforismo do professor Carlos Chagas Filho é o seguinte: nós ensinamos porque pesquisamos. Isso também trouxe uma certa mudança no ensino, e estamos falando aqui do ensino superior na área de ciências da vida, medicina e outras ciências correlatas, né? Em que, na verdade, o ensino é baseado no conhecimento que o professor adquire ao fazer pesquisa. Então, é uma noção extremamente inovadora na época da função ou do papel do professor universitário. Então, essa foi, digamos, a minha formação. Não sei se eu complemento agora, o NIH foi... Bom, é interessante o seguinte: eu trabalhava com citogenética humana, como falei, com o professor José Carlos Cabral de Almeida. E nessa atividade nós cultivávamos linfócito para obter os cromossomos humanos. E a partir da minha experiência, e aí eu devo citar o nome da Maria do Céu Alves Abreu, que é mulher do de Henrique Krieger, que me ensinou a fazer essa cultura de linfócitos, e foi quando o linfócito começou a ser descrito como a célula central do sistema e da resposta imunitária. E eu me apaixonei por isso e achei que deveria me aprofundar nesse estudo e consegui uma bolsa de pós-doutorado, National Institute of Health, para estudar justamente a fisiologia do linfócito, que nada mais é do que a fisiologia, digamos assim, da resposta imune. E foi daí que eu derivei para a imunologia, né? Tanto a imunologia básica quanto a imunologia translacional, da qual eu posso eventualmente falar mais tarde. Professor Marcelo, foi professor de duas importantes universidades,
a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de São Paulo. E atualmente atua no Instituto Oswaldo Cruz. Poderia destacar algumas atividades de pesquisas nessas 3 instituições, complementando essa sua primeira exposição? Bom, certamente. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz ou praticamente toda a minha carreira, eu trabalhei em imunologia básica, né? Imunologia enfim, as bases da resposta imune. E já lá, em contato com outros colegas, comecei a usar, na verdade, antígenos de protozoários como modelo de estudo da resposta imune, principalmente da resposta imune celular, que era, na época, uma atividade relativamente inovadora na própria área da imunologia. Foi quando o professor Ernei Camargo, com quem eu interagia bastante, voltou para a USP, um fato que já foi relatado aqui na entrevista com o professor Ernei Camargo. Ele me convidou para ir para a USP. E eu, enfim, tentado por essa nova iniciativa extremamente interessante e desafiante, aceitei o convite e fui para o Departamento de Parasitologia, antigo departamento do Samuel Pessoa e recriado agora pelo professor Ernei Camargo. E lá eu me dediquei essencialmente ao estudo da imunologia das leishmanias e criei o conceito do mimetismo apoptótico, que significa que protozoários, mesmo sendo seres unicelulares, tinham também um programa de morte celular programada, definido como apoptose. Essa morte celular programada em protozoários teve uma repercussão bastante grande e foi descrito numa série de outros protozoários como um fenômeno, em princípio, difícil de explicar, como é que um ser unicelular traz consigo o mecanismo de morte celular programada. Mas, enfim, é um fato e é ainda uma área absolutamente em aberto. E, me aposentando na compulsória na USP, eu resolvi voltar para o Rio e aceitei um convite para ir para o Instituto Oswaldo Cruz, onde eu continuei esse trabalho do mimetismo apoptótico. Cheguei a ser diretor da Câmara Técnica de Pesquisa do IOC, do Instituto Oswaldo Cruz, e hoje estou ligado ao CDTS na Fiocruz, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde. Belas atividades, professor Marcelo. Poderia nos contar sobre as suas atividades no Instituto Nacional do Câncer? Com muito prazer. Enfim, isso foi de novo um desafio para o qual eu fui convidado, já de volta. Na verdade, eu fui convidado quando ainda estava na USP e vinha ao Rio esporadicamente para trabalhar na criação ou recriação da pesquisa no Instituto Nacional do Câncer. Quando eu voltei, me aposentei na USP e voltei para o Rio, me dediquei mais a fundo a esse projeto. Esse projeto era o seguinte: o diretor da época do Instituto Nacional do Câncer convidou ao nosso colega Vanderlei de Souza,
o Guilherme Kurtz, um conhecido farmacologista, e a mim mesmo, para redesenharmos de novo a pesquisa no Instituto Nacional do Câncer. O Instituto Nacional do Câncer, como o nome diz, é um instituto nacional localizado no Rio de Janeiro e que, enfim, trabalha e atende pacientes de câncer. É um dos centros mais importantes de tratamento de câncer. E tinha tido uma atividade de pesquisa bastante intensa e que, enfim, por consequências várias, tinha praticamente desaparecido. E o diretor da época, o Marcos Moraes, com uma visão bastante ampla do que é fazer medicina, percebeu que era importante que a pesquisa renascesse no Instituto Nacional do Câncer e convidou a nós três para recriarmos o centro de pesquisa. E lá a ideia que foi levada era de fazer a chamada pesquisa translacional, quer dizer, aquela pesquisa em que os problemas são definidos no exercício da prática médica e esses problemas são levados para o laboratório para a solução de problemas eventualmente percebidos na prática clínica. Essa é a definição de medicina translacional. E cada um de nós, o Vanderlei de Souza, o Guilherme Kurtz e eu mesmo, criamos os nossos laboratórios lá. E o meu eu chamei de medicina experimental, dentro dessa perspectiva de levar do paciente ao laboratório problemas que pudessem ser resolvidos no laboratório. Eu quero só terminar com um fato interessante. Quando eu estava apresentando essa ideia da medicina experimental para uma plateia, alguém se levantou lá da plateia e disse assim, bom, mas isso era ou foi o que Carlos Chagas fez em 1900. E foi isso mesmo, né? Quer dizer, a descrição da doença de Chagas é um exemplo absolutamente completo de medicina experimental. Quer dizer, ele foi ao campo, ele descreveu a doença, descreveu o agente etiológico, o micro-organismo responsável, e descreveu o vetor que transmite a doença. Então, ele trouxe para o laboratório um problema que foi absolutamente bem resolvido. É interessante, nós fomos, o Carlos Chagas e a patologia brasileira foi liderança na medicina translacional. Certo. Professor Marcelo, poderia comentar o atual panorama da educação e do sistema de ciência e tecnologia no Brasil e quais seriam as prioridades? Olha, essa é uma pergunta difícil e muito interessante. Eu acho o seguinte, eu acho que as prioridades mudam e nós estamos vivendo momentos tenebrosos, momentos em que o sistema todo está em grande risco. Então, eu diria que a prioridade no momento é manter e tentar expandir, na medida do que seja possível, esse sistema de educação, ciência e tecnologia que nós organizamos enquanto país, né? Que é um sistema muito bem estruturado, quer dizer, com CNPq e CAPES, um tratando da pesquisa, a CAPES tratando da pós-graduação e fazendo a ligação entre os dois, a pesquisa instalada na grande parte das universidades públicas brasileiras, sejam elas federais ou estaduais, e as FAPES, as fundações de apoio à pesquisa,
que praticamente existem em todos os estados. Então, nós temos um sistema muito bem estruturado, que sofre altos e baixos em função do momento em que o financiamento é melhor ou pior, mas que agora eu acho que a nossa luta nesse instante é manter a excelência desse sistema tão bem estruturado, né? Muito bom. Professor Marcelo, é membro muito ativo da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina, inclusive tendo uma atividade de ponte entre essas duas academias. Poderia enfatizar a importância dessas duas instituições no cenário científico brasileiro? Sim, quer dizer, são duas instituições, como você muito bem colocou, da maior importância no cenário científico e educacional brasileiro, e tem características bastante diferentes. Isso é muito interessante. Quer dizer, obviamente, a Academia Brasileira de Ciências é a academia que trata de todas as ciências, né? Ciências da vida, ciências da física, ciências químicas, as humanidades, né? Então, é uma academia absolutamente multidisciplinar e que já teve uma atividade regular que terminou há alguns anos, mas continua extremamente ativa no sentido de organizar reuniões, seminários, de fazer contatos internacionais, é membro do IAP, Inter Academy Medical Panel. Enfim, é uma academia com atividades as mais variadas, e agora, durante a pandemia, tem organizado regularmente webinários todas as semanas, e que são da maior importância e da maior repercussão. A Academia Nacional de Medicina tem é um pouco mais restrita no seu escopo, mas é digamos, a instituição cultural mais antiga do Brasil. Ela tem 192 anos e começou sendo uma reunião de médicos, continua sendo uma reunião de médicos, ela é exclusivamente para médicos e tem agora também uma atividade de repercussão nacional e internacional na organização de seminários, webinários, discussão de temas voltados à saúde, e ela tem no seu estatuto a obrigação de servir como, na verdade, consultora do Estado brasileiro para assuntos de medicina e de educação médica, e ela vem fazendo isso muito bem nos últimos anos. Quer dizer, ela realmente mudou seu perfil de um encontro para tomar chá entre médicos, né, para uma academia de muita atividade no cenário político do exercício da medicina. Eu tive a oportunidade, inclusive, de, imitando uma atividade que a Academia Brasileira de Ciências já tem, que é dos membros associados, em que eles aceitam jovens promissores na área de pesquisa para integrarem a Academia de Ciências. Eu criei na Academia de Medicina o programa Jovens Lideranças Médicas, muito influenciado, devo dizer, pelo professor Eduardo Moacir Krieger, do INCOR de São Paulo,
o programa Jovens Lideranças Médicas, como disse, da Academia Nacional de Medicina, programa esse que agora é coordenado pela acadêmica Patrícia Rocco e que também agrega jovens até 40 anos de idade com perfil de liderança na área médica, e é um programa extremamente ativo na organização de seminários, webinários, documentos temáticos sobre áreas médicas, enfim, um programa que está em franca atividade. Professor Barcinski, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Nesse finalzinho de programa, no finalzinho da entrevista, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Certamente, quer dizer, neles está a nossa esperança, né? Então, eu diria a eles, não percam a esperança, sejam sempre sinceros nos seus ideais, aproveitem da liberdade de criar, sejam inovadores e diria mais, sejam em todas essas suas atividades humanistas, né? Eu acho que o humanismo é um sentimento e uma forma de ser que é da maior importância, com respeito a todas as formas de vida, não só as formas de vida humana, mas vegetal, animal, e com isso a proteção ao meio ambiente. Então, a minha mensagem é a de seguir os seus sonhos, fazer os seus sonhos, mas com muito humanismo e idealismo. Muito bela mensagem, professor Barcinski, né, que é gerada essa mensagem por uma experiência acadêmica importante, né, e com esse contato com os jovens dentro das nossas universidades. Gostaria, professor Barcinski, de agradecer imensamente por essa importante e interessante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem serem acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos e todas que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!